Como nós falamos no início do culto, muitas igrejas celebram o Dia da Família. Começa o ano lembrando a família. E nós estamos vivendo, você já tem notado há muito tempo, uma mudança de época. Não é uma época de mudança, mas é uma mudança de época. Nós tivemos muitas épocas, muitas idades. Quem estudou história lembra da idade antiga, da idade medieval, da idade contemporânea, da idade moderna, e nós estamos vivendo agora, dizem, a pós-modernidade. O moderno já passou, estamos vivendo na pós-modernidade. Parece que as coisas passam, parece que os costumes precisam passar, parece que tudo precisa se modificar. Há uma busca incessante pelo novo. Da Revolução Francesa até hoje, a Revolução Tecnológica, sim, estão dizendo que esse nosso momento é a Revolução Tecnológica. Tudo é tecnologia, tudo é informatizado, tudo vem de maneira mais rápida, de maneira mais fácil. Desde a Revolução Francesa tem muitas mudanças que impactaram todo o nosso ser. A Revolução Francesa foi 1700, meados de 1700, começou na França, como diz o nome, com a introdução das máquinas, a máquina a vapor, e tudo se acelerou mais a partir de meados de 1700. Porém, os últimos 20, 25 anos, as mudanças são muito, muito, muito grandes. Nós vivemos na era da internet. E dizem que a internet agora, nesse momento, ela tem o mesmo impacto como teve a habilidade do ser humano em usar o fogo. O fogo. O ser humano, quando começou a usar o fogo, a sua vida melhorou muito. Antes ele comia as coisas cruas, mas depois do fogo, ele pôde ferver a água, ele pôde fugir das doenças, ele pôde cozinhar os alimentos, a carne, a proteína. E a gente sabe que quando a gente cozinha, a gente assa a carne, fica mais macia. Os primeiros seres humanos tinham os dentes caninos muito desenvolvidos, porque eles precisavam arrebentar a carne. E hoje não. Hoje, se a carne é um pouquinho dura, o açougueiro sofre. Ele não vende, ele perde o freguês. Já há anos atrás, nos Estados Unidos, algumas crianças estavam nascendo sem os caninos. E foram procurados diversos legistas e eles disseram, olha, é porque tudo é macio. O ser humano se adapta ao ambiente, ele se adapta à maneira de viver. Nós estamos vivendo na era da internet, e a internet então mudou tudo para nós. Foi quase como a descoberta do fogo. Mais tarde o ser humano inventou outra coisa que revolucionou o mundo. E sem ela hoje é impossível viver. A roda. E nós estamos vivendo agora o momento da internet. Já é impossível viver sem ela. Conversávamos ainda essa semana quanto a guerras. As próximas guerras serão com bombas, serão... Não. As próximas guerras vai ser só um clique. Termina o abastecimento d'água, termina o abastecimento de alimento, termina a luz, e um povo sem energia, sem combustível, sem comida, é derrotado. Bombas, pólvora, não, vai ser informatizada. Então, quantas coisas mudaram na nossa vida, e quanto isso afeta todo mundo. Isso muda o conceito, isso muda formas. O ser humano cada vez mais, ele está independente. A internet, os nossos telefones, a selfie. Vocês viram como a selfie nos últimos anos ganhou notoriedade? O que é a selfie? O nome diz, eu, mim mesmo, eu próprio, o meu eu. Eu não preciso mais dos outros para me fotografarem. Eu mesmo me fotografo. Eu mesmo melhoro a qualidade de mim mesmo. O que é a selfie, senão uma apresentação de mim mesmo? Então, a minha vontade,
Eu construo com a selfie a minha identidade, na pose que eu quero, nas melhorias que eu quero. Eu melhoro a minha imagem, mas eu não consigo melhorar o meu interior. Esse quem melhora é somente Deus. Então na internet eu posso ser tudo o que eu quero, eu posso dizer tudo o que eu quero. Parece que não tem limite, parece que ninguém restringe. E o quanto isso impacta então no nosso tema de hoje, a família. O que é que tem mudado na família? Como ser pai nos dias de hoje, nos dias de conforto, depois da descoberta do fogo, o conforto chegou aos nossos lares. E não somente o fogo cozinha os nossos alimentos, nós queremos conforto. Eu disse para o Marcelo que ia usar o exemplo, o espeto rotativo. As pessoas estão colocando o espeto rotativo, querem conforto, querem interagir com os outros, enquanto a carne assa. E isso chegou nos nossos lares, isso impactou o nosso dia a dia. Como ser pai nos dias de hoje, como ser mãe nos dias de hoje, como ser filho nos dias de hoje. A nossa geração, aí eu falo agora para a geração um pouco mais velha, acima dos 45, vocês lembram como era a nossa geração? Nós brincávamos, nós tínhamos que fabricar os nossos próprios brinquedos. Quem de vocês não construía a famosa carreta, ia nas oficinas, pegava rolamentos? Ou eu que morei no interior, a gente fazia roda de madeira mesmo. Quem de vocês não brincou de carreta? Quem de vocês já não construiu o seu brinquedo? Nós tínhamos que construir na dificuldade, na criatividade, e isso impactou muito o nosso ser. Essa geração acima dos 45, ela é criativa. Se o carro quebrar, ele conserta. Se acontecer alguma coisa na casa, ele conserta. Porque ele aprendeu, não tinha quem recorrer a 40, 50, 60 anos para trás. Mas hoje tudo é mais fácil. A geração nova hoje terceirizou tudo. Como nós podemos viver em família? A palavra de Deus, embora o mundo mude, ela não muda. Nós temos que voltar para ela. Embora o ser humano tenha mudado cada vez mais na sua maneira de ver, de pensar, a palavra de Deus, ela não muda. Ela é perene como um rio. Ela não seca. Ela é eterna. E a família de Jesus nos ensina hoje aquilo que não muda. E nós, como cristãos, somos chamados a respeitar, a ouvir esses preceitos divinos. Maria, José, eles iam todo o ano a Jerusalém. Eles iam cumprir um preceito de Deus. Para a gente entender, eles moravam em Nazaré, mas todos os anos eles iam até Jerusalém para tomar parte da festa da Páscoa, essa que eu acabei de me enganar agora com o Natal. Era a maior festa da cristandade e continua sendo. Mas eles iam uma vez por ano na igreja, pastor? Não. Uma vez por ano eles faziam 147 quilômetros, né? A distância daqui Santa Rosa, mais ou menos, conversávamos ontem, a pé, em caravanas, para participar das festividades da Páscoa, a libertação do povo judeu do Egito. Mas, no dia a dia, na sua sinagoga em Nazaré, eles estavam sempre cumprindo o terceiro mandamento, santificando o dia do descanso. Tinham momentos de oração diários no final do dia. Era livre e era aberto. Quase todos participavam. Jesus cresceu num lar onde José e Maria participavam da sua igreja. José e Maria, pais exemplares. Mas todos os anos eles iam a Jerusalém. Além de cumprir o terceiro mandamento, era preceito de Deus que todo ano, ou pelo menos os mais longe, uma vez na vida, participassem das festividades no templo, o templo sagrado. Então eles não tomavam o nome de Deus em vão.
Eles eram cumpridores da lei de Deus, José e Maria. Eles honravam a Deus, eles participavam dos momentos na igreja. E Jesus cresceu dentro da igreja, dentro da sinagoga. E agora ele tem 12 anos. E a gente sabe que 12 anos é o momento da instrução de confirmandos, é o momento da independência dos nossos filhos. A partir dos 12 anos, eles passam a ser membros ofertantes e passam a manter a igreja. E Jesus, Maria e José são então exemplos para nós, como Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Então Jesus, com 12 anos, participou pela primeira vez nas festividades do templo. Notem que Jesus, ao retornar dessa festividade, ele estava na caravana, junto com os primos, junto com os parentes, junto com os vizinhos. Era muito comum você dar liberdade aos filhos há 2000 anos atrás. Imagina você caminhar 150 quilômetros, eram 3 dias de viagem, e você então não sabia onde estava seu filho, mas era muito tranquilo. Nazaré era uma cidade relativamente pequena, todos se conheciam. E eu fico pensando a liberdade que Jesus tinha. Hoje, os confirmandos, eles têm a idade de Jesus. Um ou outro talvez venha a pé, ou tenha a liberdade de vir a pé, senão a maioria é trazido e buscado pelo pai e a mãe. Pai e mãe hoje se preocupam. Até que ponto isso é legal? Então, meu filho, vai, você pode ir sozinho à igreja. Jesus tinha autonomia, ele andava sozinho. Então, os filhos têm hoje também liberdade. Jesus, então, não foi contado junto às pessoas que voltavam. No final do dia, José e Maria viram onde está Jesus, ninguém sabia. Eles voltam. E por 3 dias eles procuram Jesus. José e Maria talvez procuraram na casa de parentes, na casa de amigos, se tivesse um barzinho lá, talvez Jesus tinha alguma moeda, pessoal, vamos ver lá no bar, vamos ver em outro lugar. Onde é que nós procuraríamos os nossos filhos hoje se eles se perdessem? Procuraríamos no bar, procuraríamos, aqui não tem, né? No shopping, procuraríamos na balada. Onde nós procuraríamos nossos filhos? Talvez foi isso que José e Maria pensaram. No parque, no parquinho. Ele foi lá na praça, deve estar na praça, brincando nos brinquedos, né? 12 anos ainda. Não, para surpresa deles, Jesus estava na igreja. E eles não se flagraram do que eles tinham feito para Jesus. Deram uma base bíblica tão boa para ele, que ele gostava, ele adorava estar. E ele diz, na casa do meu pai. Eles a princípio não entendem aquilo, e nem Jesus entende os pais. Mas Jesus diz, estou na casa do meu pai. E a Maria diz, meu filho, por que você fez isso conosco? Você nos deu um grande susto, nós estávamos aflitos à tua procura. Eu vejo muitos exemplos nessa declaração de Maria, como Maria era doce. Agora imagina um de vocês perdeu o filho desaparece por 3 dias, e você encontra ele são e salvo aqui na igreja. Ou 3 dias morando na casa do pastor, fazendo perguntas e também ensinando. Qual a atitude de vocês? Eu tenho quase certeza que a maioria iria explodir, iria esbravejar, iria castigar, iria cortar relações com o seu filho. Mas a Maria foi doce, foi amável e foi gentil. E eu, nos meus 52 anos, eu tenho visto que essa é a melhor maneira da gente educar filhos. Eu até pouco tempo atrás era a favor da palmada, da chinelada. Eu estou cada vez me convencendo que não é esse o caminho. A Maria dá um grande exemplo para nós. É o diálogo, é o amor, é a presença. José e Maria eram nascidos na igreja, e Jesus aprendeu a gostar, aprendeu a amar.
José e Maria então encontram Jesus. Jesus não entende por que a preocupação deles, e nem Jesus, e nem eles entendem o que Jesus estava fazendo lá na igreja. Mas estudiosos, teólogos dizem, estou olhando para o Marcelo, ele obviamente estuda isso também, de que essa história pode ser vista de uma maneira alegórica. 12 anos de Jesus significam as 12 tribos. Nesse momento está havendo a transição. É como se Jesus estivesse no templo dizendo: olha, não são mais os sacrifícios, não é mais o antigo, mas agora começa o novo. Eu estou aqui. Então, 12 tribos, 12 apóstolos. As tribos que deveriam testemunhar através de sacrifícios o Deus vivo, agora são substituídos pelos 12 apóstolos, que vão falar a boa nova do Cristo, o Cordeiro de Deus, que uma vez só pagou por todos os nossos pecados na cruz. E o que aconteceu? O texto é claro e diz que eles não entenderam aquilo que Jesus falou. E é isso que acontece até hoje. O mundo não entende. O mundo não entende. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vocês foram chamados no batismo, foram escolhidos, estão aqui nesse momento. Há uma interpretação alegórica desse momento. Então, nós vemos como um acontecimento real, mas que é muito interessante você também ver por esse lado. Então, José, Maria e Jesus, nesse momento, são exemplos para nós. Eles perderam Jesus no caminho, mas eles foram displicentes? Não, eles não foram displicentes. Eles deram ao seu filho a liberdade para ficar com os amigos, uma liberdade vigiada. Mas Deus tinha um propósito de fazer Jesus voltar e iniciar então um novo ciclo, dizendo: olha, eu estou aqui, eu cheguei. E José e Maria, embora não entendessem o que Jesus tinha feito, o trataram com bastante dignidade. Diz: meu filho, nós estávamos preocupados, mas não o castigaram. Ele era o Filho de Deus. Que exemplo bacana para nós. E se você perder o seu filho, o que você vai fazer? Hoje nós temos filhos perdidos, nós temos pais perdidos. Pastor, aonde eles estão perdidos? Eles não estão longe, eles estão muitas vezes perdidos dentro de casa. Muito cuidado com essa pecinha quadrada aí, com essa telinha. Há filhos, há pais que estão em transe. Eles ficam horas em transe, como se estivessem em Nárnia, no outro mundo. São cadáveres, estão ali apenas de corpo presente, mas estão perdidos. Muito cuidado. Parece que você tem um cadáver ali no teu lado, mas eles estão ali, eles estão em outro mundo, eles estão em outra realidade. E quando vocês perderem os seus filhos, aprendam com José e Maria. Vá até eles, procure-os, mas não como desesperados. E quando você os encontrar, entre no mundo deles. Ele vai te dar justificativas, mas você não vai entender. Mas mesmo assim, sem entender, entre no mundo deles. Falem como Maria: poxa, você nos deixou preocupados. Não cheguem xingando, não cheguem humilhando. Calma, respira fundo. Tenta entrar na realidade, tenta entrar no mundo dele. Os pais hoje vivem num mundo paralelo aos filhos. Nós precisamos entrar no mundo deles, entender eles, apesar de nós não entendermos, mas nos colocar no lado deles. Então, mesmo Jesus falando o que ele estava fazendo, eles não entenderam. Eu vim me ocupar das coisas do meu Pai, diz ele. Mesmo não entendendo, Jesus volta para casa com eles, e diz o texto: Jesus é submisso a eles.
Então o que a gente aprende? Pai e mãe, ajam com paciência, ajam com calma, embora às vezes a gente não entenda o porquê da atitude do nosso filho. Ame-o assim mesmo, ame-o. Filhos, uma palavra para os filhos: se você for encontrado pelo seu pai, pela sua mãe, volte para casa. E diz o texto que ele continuou sendo submisso. O Filho de Deus foi submisso ao pai e à mãe. Ele foi obediente. Então, às vezes, nós não vamos entender os nossos filhos, e nem nós, como filhos, vamos entender os nossos pais. Mas, enquanto eu, como filho, não sou independente, eu tenho que voltar a viver a obediência, a submissão. Enquanto é o meu pai e a minha mãe que me patrocinam, enquanto eles me preparam, eu os ouço, eu os amo, eu sou submisso, eu sou obediente, eu honro o 4º mandamento. Mas pais, ajam com sabedoria, com inteligência, não com repreensão. Dê liberdade aos seus filhos, entregue seus filhos a Deus, ore a Deus por eles, Deus vai ouvir. Jesus volta, diz o texto, ele cresce em graça, em sabedoria, em estatura. Os pais e as mães às vezes dizem: meu filho come para você crescer, come para você crescer. Eles estão muito preocupados que o filho cresça, ou que a filha, crescer em estatura. Não, o filho precisa também crescer em graça e sabedoria diante de Deus. A mesma sabedoria que Deus deu a Salomão, como nós acabamos de ler. Não é só a comida. Então Jesus volta a viver com os seus pais, e nesse momento, dos 12 aos 30 anos, há um silêncio. O que acontece, pastor, dos 12 aos 18 anos de Jesus, que Jesus só aparece nesse momento, nas bodas de Caná, logo mais? Ele aparece sendo batizado antes das bodas de Caná por João Batista. Por 18 anos há um silêncio. Ele vive, ele trabalha, ele auxilia a sua família, ele ajuda a trazer renda para a família, ele aprende uma profissão. Os 18 anos de silêncio. Isso me lembra que às vezes na vida familiar é preciso ficar em silêncio, e isso é sabedoria. Na minha vida eu tenho notado que eu aprendi com o tempo a silenciar. Às vezes é preciso silenciar. Nós não podemos discutir. Numa discussão, pense assim: você fica com a tua razão que você quer ter, mas eu fico com a minha paz. Você quer razão ou paz? A razão a gente nem sabe se ele tem, nem ele sabe, mas ele quer discutir. Fica com ela, é tua. Eu quero a minha paz. É preciso silenciar. Às vezes na vida familiar, ficar em silêncio, ouvir e tentar ouvir a voz de Deus. Por que isso está acontecendo? O que Ele quer me mostrar? O que Ele quer que eu aprenda? Então, saber silenciar. Pais, às vezes saber dizer não aos filhos. É difícil, dói. Quando a gente vive essa realidade, quando o filho quer o carro, eu estou passando por isso. É dia sim e outro também, às vezes. Você tem uma vontade de dizer não, mas você não diz não. Eu vou ter que aprender a dizer não para isso. Eu não tinha que usar o não para isso. Mas nós temos que aprender a dizer o não. Saber dizer espera. Jesus soube esperar o momento certo, dos 12 aos 18, para se pronunciar. E quando ele se apresentou, treinou 12 discípulos, 12 seguidores. E esses 12 seguidores pregaram e escreveram esse evangelho que hoje vocês têm o privilégio de ouvir. Nesse momento, dia da família, filhos, pais, mãe, esposo e esposa, aprendam com José e Maria. Eu sei que na semana passada, retrasada, nós falamos sobre José, uma palavra para os pais. Homem, sejam homens como José foi. Esse foi o homem raiz. Carregou Maria nos braços, levou Maria onde precisava ser levado, levou o menino Jesus para o Egito para protegê-lo de Herodes, abriu um negócio lá, uma carpintaria no Egito, depois
Deus revela em sonho para ele voltar. Ele voltou. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Aprendam, pais, maridos, a ser homens como o foi José. Mães, aprendam com Maria. Ah, Maria, doce Maria, a mãe de Deus. O menino Jesus e a mensagem dele toca os nossos corações, mas lembrando que daqui a 2 meses nós vamos lembrar que todo o nascimento teve um propósito, a morte de cruz, no meu e no teu lugar. E enquanto esse momento não chega, já começamos a nos preparar para o momento de Páscoa. Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre, esta semana, até semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé. Que a paz de Deus, que vai muito além do nosso entendimento, que ela guarde os nossos